que vai nos falar sobre o tema intolerância. Que Jesus te acompanhe. Muito boa tarde a todos. Os nossos votos de paz e o nosso abraço fraterno a cada coração presente. Pedimos escusas pelo equívoco que houve no jornal. No jornal a nossa palestra estava com o tema desapego, mas na verdade é intolerância, que é um tema bastante oportuno para o momento em que nós vivemos. Então nós recorremos aqui a uma menção de uma nota aos Efésios, onde Paulo vai dizer: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, com paciência, suportai-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós temos uma falsa ideia de que chegaremos um dia a uma uniformidade. E se nós olharmos aqui, por exemplo, se a gente olha um pouquinho para trás ou um pouquinho para frente, a gente observa uma marca no universo que é o que eu vejo aqui na minha frente e o que eu vejo atrás de mim. Sim, mas como nós estamos? Todos iguais? Não, a gente olha para um universo sempre plural, sempre diferente, certo? Então a palavra universo, ela já vai marcar uma situação ambígua. Ela vai falar que a diversidade se expressa dentro do aspecto da unidade. Então, quando nós falamos da intolerância, nós falamos de uma característica ainda vigente dentro do nosso aspecto imperfeito, né? De acharmos, muitas vezes, que o melhor modelo sou eu. Então nós nos chocamos constantemente com o diferente, a gente conflita com o diferente. É muitas vezes difícil para nós aceitarmos um que pensa diferente de mim, que tem um gosto diferente do meu, que tem uma propensão a essa ou aquela situação diferente da minha. Então esse processo de chocar com a diferença vai nos gerar essa intolerância, que é um sentimento bastante aflitivo dentro de nós. Nós vivemos muitas vezes diante dessas aflições, por não conseguirmos exatamente trazer o outro para esse modelo. Então a diversidade, na verdade, é o que traz harmonia à vida. Porque se nós percebemos, por exemplo, na própria natureza, o contraste das cores, vamos imaginar se a mata, se o verde não fosse verde, mas fosse azul da cor do céu. Seria bonito? Não seria, não teria beleza. Então nós passamos a perceber então que esse contraste que existe, esse diferente que existe no mundo, é o que exatamente gera o belo. É o que geralmente faz com que nós percebamos dentro dessas diferenças há uma harmonia. Então não será, muitas vezes nós pensamos, né? Será que não seria bom que o outro pensasse do jeito como eu penso? Será que não seria melhor para todo mundo ter um pensamento homogêneo? E o pior que não seria, não funcionaria dessa forma. Não seria agradável eu conviver com uma pessoa idêntica a mim. Porque o que eu trocaria com ela? Nada. Porque nós teríamos pessoas iguais, muito parecidas. E quando nós observamos, por exemplo, esse núcleo proximal familiar, a gente não precisa ir longe, né? Dentro da própria família, a gente já vai ver grandes diferenças, grandíssimas diferenças. Mas exatamente aí na convivência com o diferente que eu tenho a oportunidade de aprender. Eu não aprendo com um igual, eu aprendo sempre com um diferente. Mas nós tendenciamos sempre a ficar nos mesmos núcleos. E na medida que eu me perpetuo no mesmo núcleo, eu estou fadado à recorrência. E como é difícil para nós, muitas vezes, nós nos lançarmos ao diferente. Ou por medo, né? Ou por medo de não aceitar, ou de não ser aceito. Então hoje nós vemos assim muitos movimentos interreligiosos indo para o debate. Isso é maravilhoso. Pessoas de facções, de pensamentos diferentes, mas observando que podem haver pontos comuns, não iguais, mas pontos comuns. Então Emmanuel, no livro
Não só ele vai ditar Chico Xavier, que chama Religião dos Espíritos, para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais agora a questão da intolerância, chegando a uma definição. Então, no livro Religião dos Espíritos, há um item onde Emmanuel nomina como examina a própria aflição. Então, ele vai definir a intolerância como fanatismo. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. E é espetacular essa observação do Emmanuel, porque nós vamos nos dar conta da nossa intolerância sempre que nós nos percebermos fixos num ponto de vista. Então, ser fanático é quando a ideia é mais importante que o sujeito. É quando aquele pensamento que eu tenho se torna superior à relação que eu estabeleço. Então, eu sofro por manter uma ideia, e isso é verdadeiro. E é muito sutil isso em nós, porque muitas vezes nós vamos perceber a intolerância é algo corriqueiro, num dia. Num dia nós vamos nos perceber várias vezes incomodados, ou não? Várias vezes incomodados. E o que nos incomoda, basicamente, é porque nós não suportamos aquele que pensa diferente de mim. E às vezes são questões muito pequenas. E vejam só, num estudo psicológico, feito há pouco tempo atrás, apontando o que causa a maioria dos conflitos dentro de um relacionamento, primeiro do ranking, o que causa mais conflito dentro do relacionamento afetivo entre homens e mulheres é a forma de apertar o creme dental. Primeiro do ranking. Porque um aperta em cima, outro aperta no meio, outro torce a pasta de dente. Isso é muito conflitante. Isso já é uma pasta de dente. Isso é uma coisa muito pequena. Uma toalha que não é colocada naquele lugar que eu digo e que eu determino. Então nós vamos olhar para relações familiares. Vejam só, isso é um exemplo assim pueril, né, do creme dental. Mas pessoas brigam por causa do creme dental. Pessoas brigam dentro do lar porque se não aquela ordem não for estabelecida daquele jeito, já começa a Terceira Guerra Mundial em casa. Então isso dentro de casa. Aí nós vamos um pouquinho mais para a rua e vamos ver no trânsito uma tremenda intolerância. Uma pressa incontida, porque muitas vezes nós nos vemos assim, incapazes de dar um lugar para o outro passar na minha frente na rua. Esperar um pouquinho para alguém que está saindo de uma mão que não é a principal, entrar na principal. Então nós vamos percebendo que essa intolerância é onde a nossa mente ela fica fixa. Onde nós estabelecemos cristalizações de comportamento, de forma de pensar e muitas vezes levantando uma bandeira que esse é o melhor jeito. Essa é a melhor religião de todas. Porque tem pessoas fanáticas e muito fanáticas. Mas daí a gente pode pensar, puxa, mas eu não explodi ninguém, né? Eu não sou homem bomba, não sou mulher bomba, mas a gente explode no pensamento, sem falar nada. Às vezes a gente está destruindo pessoas na nossa mente. A gente desejaria que ela explodisse, mas ela continua ali. Então, isso é a nossa avaliação, essa é a nossa reflexão em relação a esse tema, onde todos nós sofremos dele. Isso não é exceção a ninguém. Nós vivemos num planeta que é marcado hoje por um auge de intolerância. E nós vemos isso também marcado na política, onde somos muitas vezes incapazes de aceitar quem pensa diferente de mim. Quem escolheu um outro candidato e por aquilo que ele acredita, está tudo bem, ele vai votar em quem ele acha que é o melhor. Então eu brigo e eu discuto porque eu não aceito. Eu quero que ele vote no meu candidato, eu quero que ele frequente o meu centro, eu quero que ele venha dentro da minha visão religiosa. E olha o que nós fazemos, nós destruímos possibilidades. Porque nós não permitimos ao outro ser quem ele é e nós não respeitamos a escolha que o outro faz. Então a doutrina espírita vem e nos diz para que a gente seja tolerante. Mas será que ser tolerante
vem alguém dentro da casa espírita e quebra uma cadeira. Não, vamos ser tolerantes, deixa ele quebrar a cadeira. Não, é só uma criancinha quebrando um objeto. Vamos ser tolerantes. Não é isso. Não é? Porque ser tolerante é oportunizar, mas sempre com justiça. Por isso que quando define-se Deus, Deus é soberanamente justo e bom. Porque se fosse só bom, faltaria justiça. E se fosse só justo, ele seria provavelmente um Deus extremamente disciplinador e talvez realmente do ponto de vista antropomórfico, né, trazendo Deus para a humanidade, seria um Deus vingador, punitivo, não seria bom. Então, a aplicabilidade da bondade, ela está na mesma proporção da aplicabilidade da justiça. E muitas vezes nós nos vemos como em relações, aonde existem relações abusivas, e chega um momento que a justiça divina e a providência divina diz: não, agora está na hora de afastar, porque tudo que foi feito por aquele sujeito, tudo que você pôde fazer, você fez, mas agora a escolha pertence a ele. E não é assim que às vezes nós temos que fazer, por mais que nos doa o coração, porque fizemos tudo o que estava ao alcance. Chega um determinado momento onde cabe à criatura seguir o seu caminho. Porque essa tolerância também tem um limite saudável. Essa tolerância, ela termina aonde eu passo a me violentar, aonde eu sou violentado. E ninguém merece ser violentado, e ninguém merece violentar o outro. Porque esse limite tanto está do outro em relação a mim mesmo, e de mim para com o outro. Então, intolerância, como disse Emmanuel, é uma característica do fanático, daquele que ficou fixo em algum lugar dentro de si mesmo. E a gente também vê isso em todos os lugares, inclusive dentro do movimento espírita, inclusive nas outras relações proximais, aonde se estabelece um círculo, e a nossa vida é feita de círculos, né? Então aqui dentro tem o meu círculo e entra quem compactua comigo, e lá fora está quem não compactua comigo. Então nós vivemos ainda divisões, nós vivemos separação, por conta exatamente dessas cristalizações. Porque perguntamos pouco para nós e pouco para o outro do que estamos sentindo. Então nós vemos dentro de algumas outras pesquisas, né, que as pessoas que têm diretrizes religiosas, e Emmanuel vai falar não a religião pelo dogma, mas a religiosidade que nos favorece um processo de educação de emoções e sentimentos para uma relação baseada na educação em relação ao outro. Então o que falta não é uma religião dogmática, mas o que falta para nós, que o Espiritismo faz isso muito bem, é gerar essas claridades em relação ao nosso comportamento em relação ao outro. Principalmente ao outro diferente, e não podemos nos furtar a lembrar do nosso codificador, Allan Kardec, que era uma criatura que estabelecia diálogos com todos os religiosos, e que em uma das suas revistas espíritas, me perdoem a falha de memória, porque eu não vou saber nominar o ano, mas em uma das suas revistas, mas especificamente na viagem de 1862, Allan Kardec vai dizer que o espírita, uma das características do verdadeiro espírita é ser tolerante para com aquele que pensa diferente. E que talvez ele coloca, um dos deveres do espírita é conhecer inclusive outras religiões para que a gente possa compreender o pensamento dos nossos irmãos que pensam diferente de nós. E olha como fazemos isso pouco. Como exploramos pouco outros vieses, como olhamos pouco para outras pessoas que não pensam como eu, mas que às vezes ali poderia ter um aprendizado precioso.
Então nós vemos muros, nós vemos linhas demarcatórias, nós vemos esses círculos violentamente, às vezes, traçados, impedindo, portanto, a relação. E nos furtamos, portanto, ao aprendizado. Então, o fanatismo vai estabelecendo esses círculos estreitos. Enquanto que nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo uma nota maravilhosa, porque se nós falamos de intolerância, então o prefixo in vai dar a negação da palavra, certo? Então, o tolerante, quando intolerante, não é tolerante. Agora, o que seria similar à tolerância segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo? Então, nós fomos buscar no capítulo 13º, no item 9, onde os Espíritos vão dizer: a caridade moral consiste em vos suportar-vos uns aos outros. Nós mal nos suportamos. Olha a nossa dificuldade, né? Em suportar o diferente, em suportar o outro do jeitinho que ele é. Às vezes isso nos incomoda, nos gera aflições. E veja que Jesus, quando fala das bem-aventuranças, ele fala bem-aventurados os aflitos. Não há um dia que a gente não fique aflito. E muitas vezes nós nos vemos em determinadas discussões mais calorosas, em situações onde, por sintonia de pensamento e vibração, nós nos vemos às vezes emaranhados em alguns diálogos mais fervorosos, que aquilo nos tira realmente de um ponto mais equilibrado que estávamos, porque isso ainda não é permanente em nós. Nós entramos no equilíbrio e vamos para o desequilíbrio, certo? E passamos dias assim. Ora um pouquinho mais equilibrados, ora desequilibrados. Mas há momentos onde nós nos desequilibramos demais. Porque assim como a bondade, ela é um vírus do bem e contamina, mas a maldade também. Então, às vezes, em determinadas discussões, nós nos vemos ali partidários. Muitas vezes ficando enfurecidos, raivosos, falando coisas que não devíamos falar, e muitas vezes isso nos custa muito voltar para o equilíbrio. Dezenas de passes necessários às vezes, semanas consecutivas fazendo o evangelho no lar. Demoramos às vezes meses, anos presos numa cristalização, e às vezes foi uma situação íntima, em casa, com um amigo, no trânsito, mas aquilo se cristaliza dentro de nós, roubando esse nosso equilíbrio. Então os Espíritos veem essa caridade como tolerância. Tolerância, na expressão da caridade, é aprender a suportar. Parece feio falar isso, né? Mas está escrito no Evangelho. Suportar. E às vezes nós temos, porque ele fala dessa condição moral, desse encorajamento moral, como um tônus moral, suportar. E como nós suportamos pouco ainda. Temos pouco esse tônus moral de suportar, porque somos visitados com uma certa periodicidade por situações muito difíceis. Porque vejamos, se eu de repente já desenvolvi um pouco mais da característica da gratidão, peregrinando e exercitando isso em outras existências, o que eu venho experimentar nessa vida como prova? Alguém gostaria de dar essa resposta? Se eu já angariei mais gratidão dentro do meu coração por ter vivido várias experiências pregressas, eu sou uma pessoa mais grata, mais condescendente, qual é a prova que eu devo viver? Ingratidão. Aí Deus é pontual, porque coloca do nosso lado aquela pessoa que você se esmera, faz o melhor possível, e a pessoa olha para você, não fez mais do que devia fazer. Né? Então, muitas vezes nós vamos estar defrontados com as provas para ver se realmente esse valor já se estabeleceu. E Emmanuel, ele vai falar a característica, aquele que já é um pouquinho mais tolerante,
vai estar defrontado muitas vezes com o mal, com a maldade deliberada, com pessoas muitas vezes gerando um prejuízo, mas você não pode ser conivente com isso. Mas, como disse Jesus, quando ele fala no momento crucial da sua crucificação, Pai, perdoa-lhes. Mas ele justifica, porque senão seria só o Deus bonzinho, né? Então perdoa, porque ele é um serial killer, não tem problema, perdoa. Né? Ele desviou a verba pública da merenda escolar, perdoa, isso não é nada, não é isso. Ele é bom, então ele diz, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, se eu não sei o que eu estou fazendo, eu tenho que ter uma nova oportunidade de reajustamento. Eu vou precisar de uma prova. Eu vou precisar de um exercício, porque é assim que é na escola. Como é que o professor nos testa? Não é por meio da prova? Para saber se eu apreendi o conteúdo? Então, se eu tenho algumas qualidades já, mesmo que sejam assim bem incipientes, bem novinhas na minha alma, se eu percebo ao meu redor, se vira e mexe eu estou passando por provas que se repetem, é porque isso é para me fortalecer nessa característica. E os benfeitores maiores, ainda no Evangelho, nesse item, nesse capítulo 13º, que é não saiba a vossa mão esquerda o que dá a direita, vós espíritas podeis ser caridosos. De que forma? Na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos ser caridosos na nossa forma de agir para com aquele que não pensa como eu. Será que lá nas redes sociais eu sou assim? Será que nas mensagens que eu envio para as pessoas eu sou assim? Será que dentro de casa eu sou assim? Porque às vezes, mesmo nessas relações mais estreitas, nós vemos um ou outro querendo criar uma hegemonia. Não que a disciplina ela não seja boa, a disciplina ela é necessária. E ela é uma característica de espíritos muito elevados. Mas é uma disciplina aliada ao amor sempre. Não é a disciplina rígida, de impor algo goela abaixo do outro. Não. Mas é uma disciplina. Porque os espíritos agem disciplinadamente conosco quando nós nos desviamos do caminho. A lei de Deus ela é altamente disciplinadora para conosco. Mas a cada um segundo as suas obras. A medida da aplicação da lei vai ao encontro da medida em que eu usei para me afastar dela. Percebe? Então é diferente. Para cada um de nós é diferente. Mas será que hoje, refletindo acerca desse valor que é a tolerância, será que realmente eu ajo que essa maneira de proceder com o outro é caridosa? Será que eu estou mais paciente e tolerante? Será que mesmo hoje aqui estando pela primeira vez, talvez muitos aqui estejam pela primeira vez ouvindo a palestra pública, que tem esse cunho sempre de instruir e consolar as almas, todos nós. Mas daqueles de nós, muitas vezes, que estão mais tempo nessa jornada, será que estamos nos tornando mais pacientes, mais tolerantes em relação àquele diferente ou não? E ainda no Evangelho, onde vai falar sobre a indulgência, que é algo muito similar à tolerância. Sede, pois, serenos, severos para convosco. Lógico que em relação nós, cada um de nós, em relação a si mesmo, nós precisamos ser muito disciplinados com a nossa prática, em relação a nós. Como o próprio Chico dizia, ao outro eu permito ser como ele é. Ele vai ser do seu jeito. Mas eu não posso mais estar naquele modelo antigo. Com tudo isso que nós estamos discutindo já há tanto tempo. Muitas vezes viemos tantas vezes às palestras públicas. Mas o processo é um processo crescente. Porque às vezes nós estamos só na posição de sermos consolados.
de que o nosso problema, muitas vezes, só o meu problema precisa ser ouvido. Mas será que eu já tenho essa atitude em relação ao outro? Será que eu já escuto o outro? Será que eu me disponho já a consolar alguém? Porque essa é a nossa corrente de elos. Porque sempre vai ter alguém acima de mim no sentido moral e mais maduro, que me serve de referência, lembrando sempre que o nosso maior modelo guia é sempre Jesus, mas nós estamos em relação a outros também que precisam de nós. Porque esse é o sentido da existência. E cada vez mais, não olhando no sentido da homogeneidade, item que estudamos bastante ontem no Livro dos Espíritos, sobre a lei de progresso, porque cada um vai progredindo segundo o lugar onde está. Não dá para homogeneizar, nós temos uma ideia infantil de querer tornar tudo igual. Isso não existe. E viva as diferenças, todas elas. Porque enquanto eu não souber viver com o diferente, eu não sou um cristão. Enquanto eu não souber viver com o diferente, eu não posso me dizer ser alguém que compactua de Jesus como mestre. Porque nós precisamos. Porque Ele próprio, né? Porque vejamos bem, né? O intolerante é o impaciente no extremo, né? Allan Kardec, ele traz um exemplo na Revista Espírita de 1858, onde ele diz assim: o bom jardineiro, quando vê aquela árvore harmônica, redonda, e vê o galinho para fora, o que ele faz? Essa é a mente intolerante. Eu também respondi a mesma coisa várias vezes. Então, bem-vindo todos ao clube. Mas Kardec fala que o bom jardineiro, ele não vai desperdiçar aquele galho, ele vai amarrar aquele galho, até é como se fosse um bonsai. Ele vai ajustar aquele galho até que ele se torne harmônico dentro do contexto. Esse é o tolerante. Esse é o tolerante. Porque a postura, quando nós falamos, vejam bem, é muito curioso, algumas posturas, não que sejam errôneas, certo? São pontos que nós vamos abrindo para criarmos reflexões. Por exemplo, educação includente. Se eu preciso incluir alguém dentro de uma escola, eu já estou excluindo antes. Então, se eu preciso incluir, significa que eu já botei para fora. E o Haroldo dá um exemplo que eu acho ótimo numa palestra, assim, você conhece um médico. Ele é maravilhoso, ele acaba com todas as suas doenças. Você vai ao médico, você diz assim, olha, doutor, estou com câncer. Então tá bom, ele pega a arma e mata você. Pronto. Maravilhoso esse médico, acabou com a doença e com o doente. Mas o tolerante, ele acaba com a doença, não com o doente. Olha a diferença. É uma outra perspectiva que a doutrina nos traz, né? Olhar para o outro e perceber, separar o sujeito daquilo que ele fez. Porque ele vai ter que pagar pelo que fez? Vai. Porque é a lei de justiça. Se nós erramos, nós vamos ter que, de alguma maneira, ressarcir esse débito. Mas a amorosidade, a misericórdia divina diz para nós o quê? Terás oportunidade, sempre. Todas que tu precisas, tu terás. Para que te coloques em ordem, de novo, com a justiça. Com o amor divino. Então é simples, não é simples. Mas a gente complica. Né? Jesus, diante da mulher que ia ser apedrejada, ele pegou a pedra e jogou na cabeça dela? Não. Mas ele levanta uma questão, porque aqueles homens eram muito diferentes, ninguém foi ao fundo investigar o que levou aquela mulher àquela atitude, se é que ela teve aquela atitude realmente adúltera para os padrões da época, sim, né? Mas na intensidade daquele julgamento. Então Jesus já tira a primeira pedra, todo mundo jogou as pedras no chão, mas ele fala a ela, e vejam bem, ele não é conivente, ele diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Mas a questão não é o acusador fora, porque onde estão os nossos maiores acusadores? É a nossa própria consciência. Os nossos grandes inimigos, como a intolerância, está onde?
Não está no outro. A intolerância está dentro de mim. A injustiça e a violência estão dentro de mim. A maledicência ainda está em mim. O gosto por algumas coisas ainda que não são boas estão dentro de mim. Mas Jesus diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Não tem ninguém aqui. Eu não estou aqui também te acusando. Mas ele dá uma alternativa, ele diz, vá. Então ele diz, tudo bem, você quer ter um resultado diferente? Comece a fazer diferente. Então, a caridade, sede severos para convosco, indulgentes para com os outros. Indulgente, ser paciente, severos conosco. Mas lembrem, né? Até um ponto onde depois de tentar muito, às vezes a misericórdia divina afasta as pessoas, até naturalmente de nós. Porque a gente também não merece ser violentado. Mas nós vamos desenvolvendo um nível de resiliência na vida cada vez maior. Então, se a gente pensa, por exemplo, de forma proximal do próprio Chico Xavier, que foi uma pessoa mais próxima a nós, o nível de tolerância desse homem é algo absurdo. Muito grande. As pessoas xingarem o Chico Xavier, cuspirem no seu rosto e ele dizer, choveu aqui em mim. Isso é uma grande capacidade. Coisa de espíritos muito elevados. Como Jesus diz, a gente recebe às vezes numa face e a gente dá outra. Mas a forma pela qual a gente dá outra, a forma pela qual a gente recebe também, às vezes, essa situação de violência nas nossas vidas. Em nenhum momento Jesus disse que a gente deve ser saco de pancada, certo? Por isso que a gente tem que trabalhar a nível também desse autorrespeito pessoal. E para que a gente caminhe para o nosso final, nós trouxemos aqui uma nota de Emmanuel, ditada a Chico Xavier. Ele vai falar da tolerância. A tolerância é o caminho de paz. Então, não há como nós caminharmos para a paz sem nós sermos tolerantes. Não tem paz sem tolerância. E ele diz, não julgues este ou aquele companheiro ignorante ou desinformado. Porquanto se aprendestes a ouvir, já sabes compreender. E a pergunta é, sabemos ouvir? Será que sabemos ouvir mesmo ao ponto de não julgarmos mais o outro? E segue o benfeitor, diante de criaturas que te enderece qualquer agressão, isso é um grande exercício. Conserva com naturalidade e conversa com naturalidade, sem palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. Porque a melhor resposta ao orgulhoso é a humildade. É a melhor resposta. É ser humilde. Não é revidar na mesma altura. Ao violento, qual é a melhor resposta? É ser pacífico. Há um episódio da vida de Mahatma Gandhi, onde ele é esbofeteado por um soldado, ele cai ao chão, ele se levanta sem nenhuma atitude de violência, esse soldado bate nele novamente, ele cai ao chão e o soldado lhe endereça a seguinte frase: quem te ensinou a ser tão covarde? E Gandhi responde: esse que carregas no peito. Ele estava com um crucifixo e com Jesus na cruz. Isso teve um impacto sobre este homem, que ele passou a ser o grande defensor da paz junto a Mahatma Gandhi. Então é a forma como nós agimos e não mais reagimos. Porque a doutrina espírita, se nos oferta uma fé raciocinada, é para que a gente pense, mas é para que também nós possamos sentir. E Emmanuel vai falar, perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal, não de desdém, um sorriso verdadeiro, e articula alguma frase capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. Quantos de nós conseguimos fazer isso? É um grande desafio. É a nossa educação, a educação de todos nós.
Mas nós não podemos desistir. Se hoje é difícil conviver, que a gente passe a refletir sobre esse tema, que sejamos tolerantes, que não revidemos e que possamos fazer da tolerância esse caminho de paz. Agradeço muito a atenção de todos e que tenhamos todos uma boa tarde.